E além de pessoas com mentalidade de vítima, essa geração mimimi também está repleta de hipócritas profissionais conhecidos como justiceiros sociais. Eles se sentem os guardiões do politicamente correto. Então, dessa forma, o justiceiro social não precisa pensar criticamente. É claro, porque se ele pensasse criticamente, não seria um justiceiro social. Pois é, pessoal, recentemente eu tenho feito vídeos sobre assuntos agradáveis, interessantes, lugares bonitos, mas nem tudo é um mar de rosas e chegou a hora de falar de um assunto desagradável, porém necessário. Discriminação, racismo, xenofobia, censura e esse monte de coisa feia aí que existe no exterior e no Brasil também. E falar também sobre a questão do politicamente correto que inevitavelmente acaba atrapalhando as minorias que ele se propõe a ajudar. E quer você fique no Brasil ou vá morar em outro país, quer você seja negro ou branco, você vai ter que lidar com as péssimas consequências negativas de uma forma de censura e de preconceito que está cada vez mais comum no Brasil e no mundo. E pra quem não me conhece, eu já morei no Canadá, morei na Austrália, estou em Portugal no momento, já passei por 27 países até agora e atualmente eu trabalho online. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês o que eu aprendi, como esse vídeo onde eu falo sobre as consequências sociais da ostentação, esse outro vídeo onde eu falo até onde que bens materiais nos trazem felicidade, e também mais esse outro vídeo onde eu exploro ao vivo e a cores algumas conexões históricas entre Brasil e Portugal. Eu sempre pesquiso o que eu falo e caso eu cometa algum erro, eu faço questão de deixar correção embaixo do vídeo. E quem acompanha meus vídeos sabe que quando eu ando pelas ruas e me deparo com uma coisa bonita, a natureza, um parque, uma arquitetura bonita, eu falo que é bonito, e quando eu vejo uma atrocidade estética da arte moderna ou um vandalismo arquitetônico igual esse prédio feio, eu falo que é feio, é simples. E eu acho que chegou a hora de aplicar esse mesmo bom senso também na esfera social. Então, quando o assunto é preconceito, você vai lidar com basicamente 3 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, o mais óbvio, né? O preconceituoso tradicional, né? Aquela pessoa que não vai gostar de você pela sua nacionalidade, ou pela sua etnia, ou por algum aspecto imutável que não está ligado com o seu caráter. E existe sim uma minoria dessas pessoas no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então você vai se deparar com pessoas na internet ou fora dela que vão dizer volte para sua terra, que é uma frase muito comum de se ouvir numa briga, numa discussão de trânsito, numa briga de bar, numa discussão online, enfim. É algo que um português facilmente diria para um brasileiro aqui numa briga e que um brasileiro também no Brasil diria para um português ou para um gringo numa briga de bar, numa discussão no trânsito ou em qualquer discussão irracional. Mas isso também é algo que um brasileiro diria para outro brasileiro. Quando eu morei em Santa Catarina, me mandaram voltar para São Paulo. Em São Paulo há muitos paulistanos mandando o cearense voltar para Bahia. Em Nova York tem americano que manda outro americano voltar para o Texas. Na Austrália tem lá o australiano da cidade grande que vai falar pro australiano caipirão voltar pra roça. Enfim, até quando você sai de um bairro pra outro em São Paulo, você sai da periferia e vai pra um bairro metido a chique e algum bairrista abestado ali vai te mandar voltar pra favela. Claro que além dessa palhaçada toda, há também os casos mais tristes, os casos mais graves de discriminação, e pelo menos em teoria esses casos são punidos por lei. Eu não quero falar mal do Brasil, já fiz vídeos falando sobre as vantagens de ser brasileiro, sobre o lado positivo do Brasil, mas nem tudo é mar de rosas. E ao contrário dos países por onde eu passei, no Brasil é um lugar onde você está sujeito a ainda mais discriminação por diversos outros fatores sociais. Em outros vídeos eu já abordei essa questão da teoria das dimensões culturais, onde eu comparei o Brasil com outros países, falei da questão da discriminação. Nesses outros vídeos aqui, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Uma vez, morando em Santa Catarina, um descendente de alemão lá no interior me disse que ele pelo menos tem raça, e eu não tenho, né? Eu sou um vira-lata. Então eu sou um vira-lata em dose dupla, né? Porque muitos me chamam de vira-lata porque eu falo mal do Brasil, né? Falo dos fatos. E agora também sou um vira-lata porque eu não tenho raça. Em 5 anos morando na Austrália, 3 anos no Canadá, nenhum canadense, nenhum australiano jamais falou uma coisa dessas pra mim, nem quando eu trabalhava cortando grama na Austrália e nem depois quando eu trabalhava no escritório com redação técnica. E a conclusão é que você pode até achar que ser discriminado no Brasil por qualquer motivo dói menos. Ok, é a sua opinião. Mas o fato é que no Brasil você ainda está mais sujeito a mais tipos de discriminação comparado com outros países desenvolvidos. E agora vamos falar do segundo grupo de pessoas, né, no assunto discriminação, as pessoas com o pé atrás.
Esse é um tipo de preconceito mais leve, né? Eu já falei disso no vídeo, né? Austrália ou Portugal, onde você deveria morar. E o resumo é que algumas pessoas elas ficam com o pé atrás com o brasileiro, com outras culturas, estrangeiros, não por causa de ódio, porque elas te detestam e tudo mais, não é por isso, é porque elas tiveram más experiências no passado com certas culturas, muitas vezes até por ignorância mesmo. Imagine, por exemplo, o proprietário português, né? O seu barriga aqui que alugou a casa para um brasileiro tipo o seu Madruga, que não pagou aluguel. Aí depois veio outro seu Madruga e mais outro seu Madruga. Aí quando chega você que alugar a casa, o seu barriga português já vai ficar meio com o pé atrás. Ou então o empresário americano que já contratou 3 brasileiros que eram tão competentes quanto o Homer Simpson. E aí chega você ali para procurar um emprego e o cara fica com o pé atrás. E além dessas pessoas que ficam com o pé atrás, há também pessoas que têm uma certa preferência pela cultura delas, pelo idioma delas. Não é que elas detestam outras pessoas, elas só se sentem mais confortáveis com pessoas culturalmente parecidas com elas. Ah, mas isso também é preconceito e essas pessoas são ignorantes. Calma, é melhor não cuspir pra cima, porque, afinal, pense, você nunca teve preconceito com um grupo de pessoas? Ok, eu sei que você é um ser humano perfeito, com coração puro, mas se você fosse um ser humano imperfeito, será que em algum momento da sua vida você não formaria um conceito errôneo sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas? Eu, por exemplo, no Brasil eu só ouvia piadas de portugueses. Aí eu fui pro Canadá e interagi com alguns portugueses que só falavam mal de Portugal. Então eu desenvolvi um preconceito com Portugal, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava errado. E às vezes é muito bom descobrir que você está errado. E eu vi que Portugal era melhor do que eu pensava. Então algumas pessoas são receosas por motivos válidos ou às vezes por motivos banais também. E a boa notícia é que, ao contrário do primeiro grupo, né, dos preconceituosos tradicionais, com esse segundo grupo é mais fácil quebrar o preconceito deles. O que você precisa fazer é ser um bom brasileiro no exterior. E seja um bom brasileiro no Brasil também, tá? Mas quando você é um bom brasileiro e dá o exemplo, você vai ver que pouco a pouco as pessoas que tinham o pé atrás elas vão começar a se abrir com você. Agora vamos falar sobre a terceira categoria, onde nós vamos encontrar aqui 2 grupos de pessoas que eles compartilham da mesma cultura, eu diria, por isso que estão no mesmo grupo, que são as pessoas com mentalidade de vítima e também os justiceiros sociais. E ambos são consequência e também causa dessa cultura do politicamente correto. Eu devo repetir que há sim casos reais de discriminação no mundo. No entanto, você vai ver que na internet, na vida real, hoje, mais do que nunca, há tantos e tantos e tantos casos de pessoas que procuram pelo em ovo e que têm uma mentalidade de vítima e que se sentem vítimas de tudo e de todos. E tem também aqueles que veem discriminação em tudo e acham que tem que defender essas supostas vítimas, que são os justiceiros sociais. Então é muito fácil ter essa falsa impressão de que o Brasil e o mundo estão mais preconceituosos do que nunca. Você pesquisa sobre morar no exterior e encontra diversos casos de brasileiros chorando e se queixando que foram vítimas de opressão e discriminação no exterior. De vez em quando há um caso real e isso merece atenção, mas na maioria dos casos é simplesmente isso, mentalidade de vítima. E para ser justo, muitas pessoas não se sentem vítimas por maldade. Elas cresceram nessa geração mimimi e passaram por esse processo de lavagem cerebral do politicamente correto que de fato faz com que elas se sintam vítimas. Sugestão, estude pensamento crítico, estude a história de pessoas que foram vítimas reais de uma tragédia real e também pare de se deixar levar por essa narrativa vitimista que o politicamente correto tenta empurrar para cima das pessoas. E como esse é um assunto muito delicado, eu vou repetir pela terceira vez. Existem sim casos reais de discriminação. No entanto, quando pessoas com mentalidade de vítima, que vem discriminação em tudo, e os justiceiros sociais se juntam e ficam exagerando, pegando uma coisa desse tamanho, aumentando, eles acabam aí criando um descaso desnecessário para com as pessoas que sofreram uma discriminação de verdade. Por um lado, essas pessoas foram sim vítimas. Não vítimas de discriminação necessariamente, mas sim vítimas de uma lavagem cerebral muito forte que faz com que elas se sintam discriminadas por tudo e todos. E além de pessoas com mentalidade de vítima, essa geração mimimi também está repleta de hipócritas profissionais conhecidos como justiceiros sociais. Eles se sentem os guardiões do politicamente correto. O justiceiro social é aquele caçador de pelo em ovo que procura e encontra preconceito e discriminação em quase tudo aí na vida e na internet. E ele usa o tempo todo, despreocupadamente, adjetivos muito pesados para calar a boca de qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente da dele. Frequentes e falsas e injustas acusações de machismo, xenofobia, racismo, nazismo, fascismo
são as acusações mais comuns. Então, dessa forma, o justiceiro social não precisa pensar criticamente. É claro, porque se ele pensasse criticamente, não seria um justiceiro social. Para que pensar criticamente? Para que tentar formular uma boa argumentação com base em lógica, evidência e bom senso, quando você pode simplesmente fazer uma falsa acusação exagerada usando um adjetivo pesado e pronto, você calou a boca do seu oponente. Então os justiceiros sociais fazem da sociedade um lugar pior em vários níveis. Eles pioram a vida para eles mesmos, porque imagine o quanto que deve ser estressante você andar por aí com toda essa negatividade na cabeça, encontrando, né, pelo em ovo, né, encontrando discriminação, racismo, xenofobia em tudo quanto é lugar, que na verdade eles não existem. Deve ser estressante pra caramba isso. Eles também pioram as coisas para as pessoas que eles acusam exageradamente e falsamente de coisas horríveis. Chega a ser até perigoso tentar ter um diálogo com essas pessoas, porque elas podem facilmente te acusar daquelas coisas horríveis. E numa sociedade tão irracional, tão hipersensível, repleta de mimizentos profissionais, essa acusação, por mais falsa que seja, pode ser levada a sério. E aí você tá frito. E eu acho que eu tô correndo esse risco agora. E agora, e pior de tudo, eles fazem da sociedade um lugar pior para as pessoas que eles pensam estar tentando ajudar, porque de tanto exagerar com essa questão de falar que tudo é discriminação, tudo é preconceito, quando há um caso real de preconceito, muitas vezes acaba não sendo levado a sério. É como se alguém ficasse o tempo todo falando pra você: cuidado, tem um tigre feroz atrás de você. E você olha, tem um gatinho. Ah, cuidado, um urso feroz. Você olha, um poodle. Cuidado, um tiranossauro rex. Você olha, uma lagartixa. Até que chega uma hora que a pessoa fala: olha, cuidado, um tigre. E você, mentira. Só que dessa vez é um tigre de verdade. Então o que eu quero dizer com essa metáfora é isso. Quando há um caso real de discriminação, as pessoas já estão de saco cheio e acabam não levando a sério. E tem ainda outro risco, mas isso é especulação minha, que de tanto usar despreocupadamente essas palavras tão pesadas, essas palavras vão acabar perdendo o sentido, o peso que elas precisam ter na hora que elas precisam ser aplicadas corretamente. Ou pior, pode chegar um dia no futuro em que palavras como fascista, ou racista, ou nazista passem a ser até um elogio. Eu espero que não aconteça, espero que mais uma vez eu esteja errado, mas parece que os justiceiros sociais estão fazendo de tudo para que isso aconteça. E outra consequência negativa séria dessa cultura do politicamente correto é que, ao censurar a liberdade de expressão de pessoas sensatas, eles acabam dando voz para pessoas nada sensatas. Então, um político, um intelectual, um artista, pessoas sensatas que querem falar sobre certos assuntos complicados na sociedade, elas se sentem inibidas porque elas não querem ser acusadas de racismo, então elas calam a boca. Aí quem é que vai ter coragem de falar? As pessoas que são racistas de verdade, que não vão ter medo de ser acusadas de racistas, porque elas já são abertamente racistas, como skinheads, neonazistas, até os hooligans, enfim, pessoas desse tipo. Então, mais uma vez, aí o politicamente correto acaba dando voz e força para pessoas que detestam as minorias que o politicamente correto pensa que está tentando proteger. E outra atrocidade do politicamente correto foi ter acabado com a comédia, com o humor. E é uma longa história. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí falando de diversos casos em que o politicamente correto acabou piorando a sociedade. Então vocês se lembram do primeiro tipo de pessoa que eu mencionei, que é o preconceituoso tradicional? Então, em qualquer lugar do mundo, no Brasil ou em Portugal, em qualquer lugar, eu prefiro 1000 vezes lidar com o preconceituoso tradicional do que ter que lidar com os justiceiros sociais. Então eu prefiro muito mais debater com aquele alemão que me chamou de vira-lata, ou com esse português no comentário que me mandou voltar para o Brasil, ou com qualquer pessoa que acha que eu sou inferior por uma característica não ligada ao meu caráter. Por quê? Bem, primeiro, essas pessoas, os preconceituosos tradicionais, eles são uma minoria, eles não têm poder na sociedade e muito menos aprovação social. Então eu estou livre para me defender contra eles, até legalmente se for o caso. Agora, contra o justiceiro social eu tenho que tomar mais cuidado, porque há muito mais deles por aí, eles têm muito mais aprovação social, ou seja, eles têm aí o farol verde para tocar o terror e me acusar de coisas horríveis que eu não sou. Há muitos deles em posições de poder na sociedade. Essa inquisição do politicamente correto já tomou conta da mídia, das universidades, de muitos governos, é claro, e também até de museus de arte moderna, onde eles expõem os seus lixos. Não, eu não estou xingando a arte deles, de fato, isso aqui é uma lata de lixo
que é parte aí de uma exposição no Museu de Arte Moderna. Por quê? Você não pensou que isso aqui era arte? Você acha que arte é o quê? Uma coisa feita por um artista talentoso, algo que causa reverência e inspiração nas pessoas, igual, sei lá, Michelangelo, Da Vinci ou algo assim? É isso que você acha que é arte? Você é um preconceituoso, igual eu. Enfim, essa inquisição do politicamente correto aí, ela tá presente até mesmo em grandes corporações, como o próprio... Eu acho que é melhor eu calar a boca. Porque senão eu vou ser banido da internet, igual já aconteceu com tantos outros que ousaram aí denunciar as atrocidades da arte moderna e também falar mal da cultura dos justiceiros sociais. E tá aí o que vai de encontro ao ponto da questão, né? O que acontece quando você usa a sua liberdade de expressão para criticar o extremo errado do espectro político. Ok, mas talvez eu esteja sendo injusto, né? Talvez eu ache mais fácil lidar com os preconceituosos tradicionais porque, ora, eu posso até não ser loiro, mas eu sou meio branco, da barba ruiva, sou homem, hétero, ou seja, eu sou parte do grupo mais demonizado pelos justiceiros sociais. Nesse assunto, qual seria, por exemplo, a opinião de uma mulher negra? É interessante, eu vou dar uma pesquisada aqui sobre isso. I'll take the white supremacists any day. First, there are very few of them and they have no power. Second, I can easily prove them wrong. But how do I shake off the condescenders, the patronizers? There are a lot of them, they have a lot of power, and they think they mean well. Bem, depois desse vídeo eu aproveito para sugerir também os trabalhos da Hirsi Ali. Eu tive até a chance de ir em uma palestra dela. Eu gosto de acompanhar o trabalho dessas mulheres porque, principalmente a Hirsi Ali, elas são uma pedra no sapato dos justiceiros sociais e do politicamente correto. Porque afinal, a maior arma do justiceiro social é usar aquelas palavras feias que eu mencionei, mas como que você vai acusar uma mulher imigrante negra de racismo, xenofobia e machismo? Não dá. Então, o justiceiro social, ao debater com ela, ele tem que pensar. Só que ele não consegue pensar criticamente, como eu disse, se conseguisse, não seria um justiceiro social. Então, a cabeça dele explode. E aproveitando, eu sugiro também aqui o trabalho do John McWhorter, que é um intelectual negro. Para quem quer ter uma perspectiva diferente, ele tem muitas ideias interessantes aí no campo de crítica social à questão do politicamente correto nos Estados Unidos, só que ele também é um linguista, né? Ele tem também outras ideias interessantes aí para quem gosta de idiomas, principalmente o inglês. Então, para você que está aprendendo inglês e quer aprender e ao mesmo tempo aí ouvir uma perspectiva diferente, vá assistir os vídeos dele. Enfim, é muito bom ver que há muitas pessoas lutando para tentar desfazer esse estrago social que o politicamente correto vem fazendo nas últimas décadas, mas nós ainda temos muito chão pela frente. E às vezes eu me pergunto se os justiceiros sociais de fato entendem o peso das palavras que eles estão usando. Eu acho que não, eu acho que eles não sabem quem foi Hitler, eles não sabem o que é nazismo. Eu acho que eles pensam que Hitler, sei lá, é um personagem fictício da Marvel. Então, e você, justiceiro social que já acusou um pai de família honesto, trabalhador, de ser um nazista só porque ele votou numa pessoa que você não gosta, faz um favor, pausa esse vídeo e pesquisa quem foi Hitler e o que é o nazismo. Vai lá. E aí, pesquisou? Pois é. Então, entendeu agora o que é o nazismo e quem foi Hitler? E para despertar mais ainda a sua consciência, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz onde eu visitei o antigo campo de concentração de Auschwitz. E lá você vai ter uma ideia um pouquinho melhor do que foi mesmo o Holocausto. E para clarificar uma coisa aqui, tentar reduzir de 10 mil para 9 mil dislikes que esse vídeo vai ter, eu não votei em ninguém no ano passado, tá, pessoal? Eu fui tentar votar, mas eu estava na Estônia, a minha área de votação ainda estava como a Austrália, onde eu tinha renovado o passaporte. Não consegui, mas se eu tivesse votado, eu não teria votado em nenhum dos dois, eu teria votado no Amoedo, que tinha umas ideias interessantes sobre livre mercado. E eu acho que essa cultura do politicamente correto age sim como uma forma de inquisição da era moderna. Se você pensa diferente, você é chamado de herege e vai pra fogueira, o que atualmente é o equivalente de você ser chamado desses adjetivos pesados que eu mostrei e ter a sua reputação destruída, perder o emprego e ter as suas redes sociais banidas. E essa nova inquisição inibe o progresso social, pois não há mais como ter diálogos cruciais em certas áreas sem ser injustamente taxado desses adjetivos pesados. Essa inquisição da era moderna inibe também o progresso científico, como é de se esperar, ao negar diferenças básicas, biológicas e psicológicas entre
homens e mulheres e, cara, não quero nem começar que isso aqui é um assunto não para outro vídeo, mas para uma série de vídeos que eu provavelmente não vou fazer, mas que dá vontade dá. Enfim, essa inquisição da era moderna vai negar qualquer estudo ou descoberta científica ou difusão de conhecimento que vai contra os seus dogmas. Bem, pessoal, então eu vou parar abruptamente por aqui, mas eu vou deixá-los com 2 sugestões de vídeos relacionados. Esse vídeo aqui, onde eu falo dos problemas sociais e da ostentação, que é muito comum no Brasil, vale a pena assistir esse vídeo, vocês vão gostar. Ou então, um pouquinho mais light, tem esse vídeo aqui, onde eu falo sobre até onde que bens materiais nos trazem felicidade. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.